Bom dia, pessoal. Vamos lá, mais uma correção de atividade, começando aí pela questão 66 da página 43, né? Então, no caderno, escreva a raiz correspondente à potência de cada item e calcule o valor dela em Q, ou seja, dentro do conjunto dos números racionais. Então é o seguinte, ó, eu tenho uma base, tá certo? E essa base está sendo elevada ao quê? A uma fração. Vocês estão observando, né? Então, vou transformar, eu tenho uma potência, eu vou transformar ela numa raiz, né? Uma radiciação. De que forma? Preste atenção. A base vai ser o radicando, tá certo? Que é a base, né? 81 vai ser o radicando. O numerador do expoente vai ser o expoente do radicando. E o denominador do expoente vai ser o índice, tá certo? Então o índice aqui vai ser 4, então vai ficar raiz quarta, vou ter raiz quarta, 81 elevado a 1 é o próprio 81. Raiz quarta de 81 é quanto? 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, não é isso? Aqui do mesmo jeito, ó, desenhar o símbolo aqui de raiz, menos 32, vai ser quem? O radicando, tá certo? O expoente do radicando, 1, o índice 5, tá certo? O sempre de baixo vai ser o índice e sempre o de cima vai ser o expoente do radicando. Então vai ficar raiz quinta, menos 32 elevado a 1 dá menos 32, tá certo? Raiz quinta de menos 32 é quanto? Menos 2. Se você multiplicar menos 2 5 vezes por ele mesmo, vai dar igual a menos 32, tá certo? A letra C é 0,01 elevado a 1 sobre 3. Eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre 1000, escrevendo como fração, não é isso? 1, tirando a vírgula, fica 1. Sempre sobre 1 tem 1, 2, 3 casas decimais, 1, 2, 3 zeros. Elevado a 1/3. Então vai ficar, ó, 1 sobre 1000, 1 sobre 1000, beleza? A parênteses, o expoente vai ser 1, que é a parte de cima, e a parte de baixo vai ser o índice da raiz, ó. Então vai ficar raiz cúbica, 1 sobre 1000 elevado a 1 dá próprio 1 sobre 1000, ó. 1 sobre 1000. Aí eu vou calcular, raiz cúbica de 1 dá 1, raiz cúbica de 1000, 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1 sobre 10, tá certo? Próximo aqui, ó, 4, vai ser a base, tá certo? Aqui o índice, no expoente, o numerador é 3, então vai ser o expoente do radicando. E o 2 vai ser o índice, não é isso? Então vai ficar raiz quadrada, porque o 2, né, raiz quadrada. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Raiz quadrada de 64 é quanto? É 8. Não é isso? Que do mesmo jeito, ó, você vai desenhar o símbolo da raiz, menos 1 vai ser a base, o radicando, o expoente vai ser o 3 e o índice vai ser o 5, tá certo? Vai ficar raiz quinta, menos 3 elevado a 1, como a base é negativa, o expoente é ímpar, vai dar menos. 1 ao cubo é 1. E a raiz quinta de menos 1 é menos 1, porque esse menos 1 eu multiplicar 5 vezes por ele mesmo vai dar igual a menos 1, tá certo? Que do mesmo jeito, ó, 1000 elevado a 2 terços. Então, 1000, o expoente 2, o índice 3. Vai ficar raiz cúbica, 1000 elevado ao quadrado, é 1000 vezes 1000, vai dar quanto? 1 milhão, tá certo? 1000 vezes 1000, então esse número é multiplicado 2 vezes por ele mesmo. Como eu tenho 1, 2, 3 zeros, e como é multiplicado 2 vezes por ele mesmo, então eu vou ter 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a raiz cúbica de 1000 é 100, ó, tá certo? De 1000 não, desculpa, de 1 milhão é 100. Por que a raiz cúbica de 1 milhão é 100? 100 vezes 100 dá 10.000. Não é isso? 10.000 vezes 100, 1 milhão.
questão 67, escreva no caderno cada raiz na forma de potência. Que a gente vai fazer o contrário, beleza? Então vamos observar aqui, ó, tem raiz cúbica, tá certo? 1000 é 10, desculpa, raiz cúbica de 1000, só vou repetir aqui na frente. 1000, o expoente dele aqui é quem? É 1, certo? 1000, o expoente dele aqui é 1. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o contrário dessa que a gente fez aqui em cima. Eu tinha uma potência, eu transformei em uma raiz, não foi? Nessa questão 66. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu tenho uma raiz, vou transformar em uma potência. Então, 1000 voltando, né? O 1000 aqui vai ser a base da potência. O 1, que é o expoente do radicando, vai ser o numerador do expoente. E o 3, vai ser, que é o índice, vai ser o denominador. Então vai ficar 1000 elevado a 1/3, tá certo? Na B, como é raiz quadrada, o índice é 2. E o expoente aqui, quando não tem, a gente diz que é 1, tá certo? Então vai ficar, ó, 36, você vai repetir o 36. O numerador do expoente é 1 e o denominador 2, que é o índice, tá certo? Aqui, ó, 1 vai ser a base. O 3 vai ser o numerador. O 7 vai ser o denominador. 1 elevado a 3/7, tá certo? Próximo. 8, a base. O expoente da base aqui do radicando vai ser o numerador do meu expoente. E o 3 vai ser o denominador. O 3, que é o índice, vai ser o denominador. Do mesmo jeito, 0. 5, numerador, que é a base, o expoente do radicando. E o 6, que é o índice, vai ser o denominador. Tá certo? AF. O expoente aqui não tem, é 1. 16, vou repetir. O numerador do expoente vai ser 1 e o denominador vai ser quem? 4, que é o índice, tá certo? 68, ele diz assim, escreva no caderno a raiz cúbica de 64, tá certo? Na forma de potência, letra A, base 64, então tem raiz cúbica de 64, tem que escrever com uma base sendo 64, não é isso? Então aqui eu tenho 1, já está aqui 64, tem que ser 64, já está igual a 64, tem o que fazer, ó. Então fazer, ó, 64 é a base, o expoente vai ser o numerador do expoente da potência e o índice vai ser o denominador. 64 elevado a 1/3, beleza? Próximo, base 2. Base 2, então raiz cúbica de 64 com base 2. Então vai ficar raiz cúbica 64. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, ou seja, o 2 foi multiplicado 6 vezes por ele mesmo para ser igual a 64. Então, eu digo que 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. Porque se eu levar o 2 à sexta potência, ou seja, multiplicar ele 6 vezes por ele mesmo, vai dar 64. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? O 2... numerador, vai ser a base da potência. O 6, que é o expoente do radicando, vai ser o numerador da minha potência. E o índice vai ser o denominador. Então vai ficar 2. Vocês observem aqui o seguinte, que 2 dá para dividir por 3. Desculpa, 6 dá para dividir por 3. Já disse até o resultado, né? Vai dar igual a 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. Próximo, base 8, raiz cúbica de 64. Vai ficar raiz cúbica, 64 é 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, é 8 multiplicado 2 vezes por ele mesmo. Transformando em potência, 8, a base não tem que ser 8, aqui a base foi 2, que a base é 64. Então, ó, 2, que é o expoente do radicando, vai ser o numerador do expoente da minha potência. O 3 vai ser o índice, que é o índice, vai ser o denominador da potência. Então, aqui eu tenho 8 elevado a 2/3. Base 8. Agora, por último, a base 4. Raiz cúbica de 64. Eu vou escrever raiz cúbica de 64 é 4 ao cubo. Ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Base, vou repetir. Ó. O índice. O expoente do radicando vai ser o meu numerador.
da potência, do índice do expoente da potência, e o índice aqui vai ser o denominador. Vocês observam que dá para dividir, ó, 3 por 3 dá 1. 4 elevado a 1. Tá certo? 4 elevado a 1. 3 dividido por 3 dá 1. 69 do caderno, escreva na forma de potência de base 10 cada número dado. Então isso aqui é bem simples, ó. 100 mil é 10 elevado a quem? A 5. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros, não é isso? A direita do 1, quando é a direita do 1 é positivo. Aqui, ó, 10 elevado a menos 3. Porque o zero está à esquerda. Quando é à esquerda, ele é o quê? Negativo. O expoente é negativo, ó. 1, 2, 3, 0. Por isso que é elevado a menos 3. Tá certo? 1 dividido por 100, tá certo? É 0,01. 1 dividido por 100 é 2 zeros. Então, 2 zeros à esquerda do 1. Então, fica 10 elevado a menos 2, porque é 2 zeros à esquerda do 1. Sempre potência de base 10. Aqui, quem é o expoente do radicando, né? 1. Então, 10. Vou repetir aqui a base da minha potência. O expoente do radicando vai ser o numerador 1 e o índice denominador 3. Tá certo? Aqui, raiz quadrada, 1000 é 10 elevado ao cubo. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, vou repetir a base, que é 10. Lembrando que quando é raiz quadrada, o índice aqui é 2. Então, o 3 aqui vai ser o numerador da minha potência, que ele aqui é o expoente do radicando. E aqui, ó, o 2, que é o índice, vai ser o que? Denominador, tá certo? Aqui, raiz quinta, 0,01. O zero está à esquerda do 1. Então, 10 elevado a menos 2. 2 zero à esquerda do 1. Então, negativo o expoente. Então, vai ficar 10, não é isso? Vai ser a base. Menos 2, que é o expoente, vai ser o numerador. E o índice, 5, denominador. 10 elevado a menos 2 quintos. Tá certo? Questão 70. Ele diz o seguinte: determina a medida de perímetro de cada região quadrada, dadas as medidas de áreas dela. Né? A gente quer calcular o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, não é isso? Então tem uma área aqui dessas duas regiões quadradas, A e B, e quer determinar quanto é que mede o seu lado. O lado é a raiz quadrada da área. Então, o lado é igual a raiz quadrada de 64. Quanto que é a raiz quadrada de 64? 8. Então, eu vou ter 8 centímetros. Tá certo? Então, cada lado aqui vai medir 8. 8, 8, 8. Só que ele quer o perímetro. O perímetro de um quadrado é 4 vezes a medida do lado. Porque são 4 lados iguais. 4 vezes 8. Dá quanto? 32 centímetros. Tá certo? Aqui, do mesmo jeito, para calcular o lado, eu vou calcular a raiz quadrada da área. E quem é a área? 256. Quanto que é a raiz quadrada de 256? 16 centímetros. É isso? Então, cada lado desse quadrado mede 16 centímetros, porque todos os lados são iguais. Então, vai ficar 4 vezes 16. Não é isso? Quanto que é 4 vezes 16? 64 centímetros. Então, a área, o perímetro vai ser, perímetro vai representar aqui por P, ou pode ser por 2P. Então, vai ser igual a 64 centímetros. 71, ele diz o seguinte: calcule mentalmente o valor de cada raiz quadrada e registre no caderno. Raiz quadrada de 144 é 12. 12 vezes 12 é 144, pois 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é igual a 144, não é isso? Eu também posso afirmar aqui que se a raiz quadrada de 144 é 12, então a raiz quadrada de 1,44 é quem? 1,2. Tá certo? Se eu fizer a mesma coisa, 1,2 ao quadrado, ou seja, 1,2 vezes 1,2, vai dar igual a 1,44. Tá certo? Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. 9 vezes 9, 81. Então, a raiz quadrada de 0,81 é quanto? 0,9. Porque se eu fizer 0,9 ao quadrado, ou seja, 0,9 vezes 0,9, vai dar igual a 0,81. 9, se a raiz quadrada de 81 é 9, então a raiz quadrada de 0,81 é 0,9. Tá certo? A questão 72
A questão 72 diz o seguinte: copie e complete as igualdades no caderno. Raiz cúbica de 125 é 5. Ó. Por quê? Porque se eu fizer ó, 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, multiplicar o 5 3 vezes por ele mesmo, vai dar igual ao radicando. Ó. Vai ser igual a 125. A raiz cúbica de um número é igual a 4. Então quer saber que número é esse? Ó. Se eu multiplicar o 4 aqui, porque a raiz cúbica não é multiplicar 3 vezes. Se eu multiplicar o 4 3 vezes aqui por ele mesmo, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Quanto que é a raiz quarta de 81? 3. Porque se eu multiplicar o 3 4 vezes por ele mesmo, vai dar igual a 81. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. A raiz quarta de um número é 2. Ou seja, o 2 foi multiplicado 4 vezes por ele mesmo. Vamos observar que número é. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então a raiz quarta de 16 é 2. Porque o 2 multiplicado 4 vezes por ele mesmo, a gente encontrou igual a 16. Raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é 30. Por que, Leonardo, que é 30? Se eu multiplicar 30 3 vezes por ele mesmo, vamos observar quanto é que dá. Ó. Vamos pegar aqui, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Eu multipliquei só o 3. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Aqui eu tenho um 0, aqui tem outro 0, aqui eu tenho outro 0. Só acrescento na frente. Ó. 1, 2, 3. Os 3 zeros que tinham, 27 mil. Se a raiz cúbica de 27 mil é igual a 30, então a raiz cúbica de 0,027 vai ser igual a 0,3. Por quê? 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Eu vou fazer o seguinte, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Eu vou contar da direita para a esquerda. 3 casas decimais. 1, 2, 3. 3 números depois da vírgula. 1 em cada fator. Vou contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coloca a vírgula e o 0. Vai dar 0,027. Raiz sexta de um número é igual a 4. Ou seja, o 4 multiplicado 6 vezes por ele mesmo. Vamos ver quanto é que dá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 vai dar 200. 64 vezes 4 vai dar igual a 256. 256 vezes 4 vai dar 1024. 1024 vezes 4 vai dar 4096. Então, a raiz sexta de 4096 é 4. A raiz cúbica de 0,001 é 0,1. Porque se eu multiplicar 0,1 3 vezes por ele mesmo, vou ter 1 vezes 1, 1 vezes 1. 3 números depois da vírgula, 1 em cada fator. 1, 2, 3. 1, 2, 3, a vírgula e um 0. Vai dar 0,01, tá certo? 73. Calcula a medida de comprimento da aresta de cada cubo, dadas as medidas do volume dele, tá certo? Então eu tenho um cubo aqui, tá certo? Ele quer que você calcule as 3 dimensões, não é isso? Altura, comprimento, deixa eu colocar aqui, comprimento, largura, beleza? Então, para calcular as dimensões de um cubo, lembrando-se que o cubo ele tem todas as suas arestas iguais. Então, essa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, as medidas são todas iguais, não é isso? Então é só fazer o seguinte, a raiz cúbica, é só calcular a raiz cúbica do volume, ou seja, para calcular o valor da aresta, é só do cubo, é só calcular a raiz cúbica de 512. A raiz cúbica de 512 é 8, não é isso? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Então a aresta aqui mede quanto? 8 centímetros, beleza? Letra B, tá certo? Letra B, eu quero a aresta do cubo, lembrando que todas as arestas têm a mesma medida, que tem volume de 1000 centímetros cúbicos. Então é só calcular a raiz cúbica de 1000. Então eu vou ter raiz cúbica de 1000, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então eu vou ter 10 centímetros.
A 74 diz o seguinte: no caderno determine o que se pede. Letra A, soma da raiz quadrada de 81, então vou pegar a raiz quadrada de 81 e vou somar com a raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64, tá certo? A soma da raiz quadrada de 81 com a raiz cúbica de 64. Quanto que é a raiz quadrada de 81? 9, mais raiz cúbica de 64, 4. 9 mais 4, 13, tá certo? B, a diferença é a subtração entre a raiz cúbica de 27. Então, a diferença, a subtração entre a raiz cúbica de 27 e a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4. Raiz cúbica de 27 é 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos a raiz quadrada de 4, que é quanto? 2. 3 menos 2, igual a 1. Letra C. O quadrado da raiz quadrada de 81. Eu tenho a raiz quadrada de 81 e ele quer que você determine o quadrado dela. Não é isso? O quadrado da raiz quadrada de 81. O que é que diz? Índice e expoente igual, eu posso cancelar. Então vai sobrar quem? 81. O índice não é 2? O expoente não é 2? Índice e expoente igual, então vai sobrar 81. Letra D. O cubo da raiz cúbica de 8. Então, a raiz cúbica de 8 elevado ao cubo. Tá certo? O cubo da raiz cúbica de 8. Ó. Índice e expoente igual, posso cancelar. Sobra quem? 8. 3 e 3, não é isso? 75. O quadrado de um número natural mais 2 é igual a 102. Não é isso? Qual é esse número? Então, quer saber o quadrado de um número somado com 2 vai ter que dar igual a 102. Quem seria? Seria o 10. Por que o 10, Leonardo? Porque o quadrado dele, ou seja, 10 ao quadrado, somado com 2, vamos ver quanto é que dá. Ó. 10 ao quadrado, 100. Mais quanto? Mais 2. Dá quanto? 102. Justamente o que ele pediu. Não é isso? 76. O cubo de um número mais 5 é igual a 130. Qual número é esse? Então, o número elevado ao cubo mais 5, ele diz que é igual a 130. Quem seria? 5. Por que 5? Porque se eu pegar 5, elevar ao cubo e somar com 5, eu vou ter, ó, 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai dar 125. Mais 5, dá quanto? 130. Justamente o que ele pediu lá, 130. Então, pessoal, até a próxima correção, se Deus quiser. Tenham todos uma boa tarde.